da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Exortação à prática da santidade. Eu preguei há poucos dias essa mensagem, estava aqui guardada, e tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, vai falar ao meu coração e vai falar ao seu coração também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira e por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos conversar, irmãos, hoje sobre o tema santificação. Tema que é muito importante para aqueles que desejam se aproximar de Deus. Um tema que é muito importante para aquele que é nascido de novo. Um tema que é muito importante para a vida do homem, seja ele quem for. A santificação. Santificação, amados, é um ato, ou estado, ou processo de se tornar santo. A santificação é realizada na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos leva à santificação. E o que vem a ser santificação? Às vezes nós ficamos um tanto constrangidos com essa palavra, né? Santificados, santos. Às vezes as pessoas chegam para a gente e aí começam a dizer: ah, você é santo. E a gente, erroneamente, como eu já falei uma outra vez aqui, erroneamente a gente diz: não, eu não sou santo. Se você está dizendo que não é santo, você está dizendo que não vai chegar na presença de Deus. Se você está dizendo que você não é santo, você está dizendo que está cada vez mais longe de Deus. A palavra santo na sua interpretação original é separado. Santos somos separados. Santo não é aquele que não peca. Santo não é aquele que está enclausurado, que tem aquela imagem que nós temos de uma pessoa que é pura 100%. Não, não é isso. Santo é a pessoa que é separada. Deus nos separou para a sua glória. Deus nos separou para a sua obra. Deus nos separou para Ele mesmo. Então, amados, nós devemos buscar a santificação. E nós vamos estudar sobre a santificação nessa noite. E nós vamos entender o que é a santificação. E vamos entender por que nós devemos nos santificar. E como nós alcançamos isso. Em primeiro lugar, como nós devemos ou como nós podemos nos santificar. Primeiro, o novo nascimento é o primeiro passo para a santificação. Não tem como alguém se santificar sem o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? O que é nascer de novo? Nascer de novo é receber a Cristo como Salvador da sua vida. Em 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é uma afirmação. Primeiro ele fala, se alguém, é uma condição, se alguém está em Cristo,
Aí é uma afirmação. É o quê? Nova criatura. Se eu sou nova criatura, eu deixei as coisas velhas para trás. O que é as coisas velhas? A maneira como nós vivíamos antes. Paulo fala para os filipenses aqui: vós deixastes a velha vida para trás, deixastes tudo para trás, deixou o pecado, a vida mundana para trás. Amados, a santificação, ela não é imposta pela igreja. A santificação, ela não é imposta pelos oficiais da igreja ou pelo pastor da igreja. A santificação, ela é conduzida às nossas vidas através do Espírito Santo. Quando alguém se converte, quando alguém entrega a sua vida a Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui, se alguém está em Cristo, quando isso acontece na vida de uma pessoa, o próprio Espírito Santo se encarrega de dizer a essa pessoa como ele deve agir e o que ele deve fazer. Você não vai entrar na igreja, você não vem para cá, aceita a Jesus como Salvador, e aí a gente dá uma lista de papel de dizer assim: você não pode, você não pode, você não pode. Nada disso. Não existe isso. O que existe é que o Espírito Santo começa a habitar em você, começa a morar em você, e ele vai te conduzir a uma vida de santidade. Ele vai lhe deixar, ele vai fazer, ou ele vai te constranger contra o pecado. Aquilo que você fazia antes, aquilo que você, a maneira como você se comportava antes, você vai ficar constrangido em fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está habitando em você, e ele leva você à santificação. Então o primeiro processo para a santificação é o nascer de novo. É você entregar a sua vida a Cristo e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ser um servo teu. Em Romanos 6, 22 também diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. Por quê? Porque nós fomos libertados do pecado. Nós fomos libertos do pecado. O mundo não entende isso. As pessoas não podem entender isso. Por quê? Porque é algo que vem da parte de Deus. E o ser humano natural, ele não pode entender isso. É muito complicado para a mente humana, mas para aqueles que estão em Cristo, sim, é possível entender. Quando somos libertos do pecado, não quer dizer que nós não pecamos mais. Não quer dizer que nós estamos livres do pecado. Não, nós estamos livres da culpa do pecado. Mas quando somos salvos, quando nos convertemos a Cristo, o apóstolo Paulo diz: filhinhos, não pequeis. Contudo, se vocês pecarem, tendes um advogado junto ao Pai. Esta é a diferença. Quando nós caímos, quando nós pecamos, nós não ficamos prostrados, nós não permanecemos no pecado, nós nos arrependemos, nós confessamos a Deus a culpa e pedimos a Deus que nos lave, e o Senhor e o Espírito Santo que habita em nós nos dá a certeza deste perdão. Somos salvos para uma nova vida. Somos salvos para viver um processo de santificação. Em segundo lugar, como eu posso me santificar? Através da oração. O apóstolo Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orar em todo o tempo. E o que é isso? Orar em todo o tempo. É você estar trabalhando e estar orando, falando com Deus. É você estar dirigindo e estar orando, falando com Deus. Mas não dirija de olho fechado não, viu? Senão a gente vai ter que orar por você depois. Orar não é necessariamente que nós devamos estar com os olhos fechados. Não, nós devemos estar com o nosso coração e a nossa vida ligadas a Deus. Orar sem cessar é você estar em todo o tempo colocando a sua vida diante de Deus. É você estar em todo o tempo colocando pessoas diante de Deus. Esse processo de oração, ele nos santifica porque ele nos aproxima de Deus. Quanto mais eu oro,
mais eu me aproximo de Deus, mais intimidade eu tenho com Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais longe do pecado eu quero estar. Quanto mais eu busco a Deus, mais longe do pecado eu quero estar. Então o segundo passo para a santificação é a oração. Orar em todo tempo. Ore. Ore. Você está com problemas? Ore. Está em dificuldades? Ore. Está com saúde? Continue orando. Está trabalhando? Ore. Eu lembro que eu chegava no meu trabalho e todas as vezes que eu chegava lá, eu descia, ia lá para o banheiro, me ajoelhava e orava a Deus, pedindo por aquele dia de trabalho, pedindo a Deus que abençoasse a minha vida, que abençoasse os meus colegas, que abençoasse aquele setor de trabalho. E o gerente começou a se incomodar, porque toda vez que eu chegava, eu descia. E uma vez ele chegou e perguntou para mim: mas, ô irmão, o que é que tu vai fazer toda vez lá no banheiro, hein? E eu disse: eu vou orar por mim, por você e por cada uma pessoa aqui. Ele disse: continue. Devemos orar em todo tempo. Devemos buscar a Deus em todo o tempo. Terceiro, como devemos nos santificar? Devemos nos santificar também através do estudo da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Meus irmãos, quanto mais nós mergulhamos na palavra, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais nós lemos essa palavra, quanto mais nós buscamos a palavra, nós vemos a necessidade que nós temos de buscar mais a Deus. Como eu falei há poucos dias, né? Alguém já disse, né? Ou essa palavra me afasta do pecado, ou o pecado me afasta dessa palavra. Devemos buscar, devemos mergulhar na palavra de Deus. João 17 e 17, Jesus na oração sacerdotal, ele faz essa oração e ele diz: Senhor, Deus, eu não peço apenas por estes que estão aqui, mas eu peço por aqueles que um dia ouvirão, um dia crerão no meu nome. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta foi a oração de Jesus Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A pergunta é: que palavra é esta? Que palavra é a verdade? Qual é a palavra que é a verdade? Neste caso aqui, neste momento aqui, nesta oração que Jesus está fazendo aqui, a palavra não é a Bíblia Sagrada, mas a palavra é Ele mesmo. Porque o termo que ele usa é o logos. Ele usa a palavra logos, que é verbo. É a mesma palavra, o mesmo termo usado, a mesma expressão que João usa lá no capítulo 1, quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E lá na criação o verbo estava com Deus. Então o verbo aqui é o logos. E quando Cristo diz assim: santifica-os na verdade, Ele está dizendo: santifica-os em mim. Eu sou a verdade. Mas na frente do capítulo 14 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Cristo está orando por nós e está dizendo: eu sou a verdade, santifica-os na verdade. Então, se você quer se santificar, nós temos que estar em Cristo. Por isso, no início eu falei: se alguém está em Cristo, porque o processo é Cristo quem faz através do seu Espírito Santo. Em 2 Tessalonicenses 2,13 também diz: entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito da fé e fé na verdade. E fé na verdade. Creia. Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Leia, estude, medite. O apóstolo, o salmista diz assim: a tua palavra escondi aonde? Lá na estante. Né? Não, lá no centro, no Salmo 91. É isso? A tua palavra escondi aonde? No meu coração. Para quê?
para não pecar contra ti. Escuda a palavra de Deus na sua mente. Escuda a palavra de Deus no seu coração. Escuda a palavra de Deus para na hora que você for provado, na hora que você for tentado, a palavra venha na sua boca e você repreenda Satanás, assim como Cristo fez lá no deserto. Satanás usou a palavra para tentar Jesus. E Jesus repreendeu Satanás também com a palavra. Mas precisamos mergulhar nessa palavra. Precisamos ter essa palavra guardada no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. E quando nós buscamos, quando nós procuramos não pecar, nós procuramos ou estamos caminhando para a santificação. Em quarto lugar, como eu devo me santificar? Fugindo, evitando o pecado. Devemos fugir, irmãos. Devemos fugir de situações que nos levem ao pecado. Devemos fugir de momentos que podem nos trazer uma tentação. Devemos fugir de situações para não pecarmos contra o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz: porquanto Deus nos chamou para a impureza. Deus não chamou você para a impureza. Deus não chamou você para a impureza, e sim para a santificação. Deus tem chamado você para se santificar. Busquemos ao Senhor. Evitar o pecado. Estou lembrando agora de um filme que assisti, acho que os irmãos, a maioria de vocês deve ter assistido aquele filme que chama Corajosos, né? Filme, uma bênção. Mas existe uma cena daquele filme que me chamou a atenção e eu entendo que, como é um filme, precisa criar todo um suspense. Mas algo que aconteceu ali, eu acredito que está errado, né? Repito, aconteceu daquela forma porque precisa criar um suspense. É quando aquele, acho que é mexicano, que ele está trabalhando, né, na empresa, e alguém chama ele e diz: ó, o patrão está lhe chamando. Cortez, o nome dele me fugiu o nome agora. Cortez. Aí então ele vai lá para conversar com o gerente, né, da empresa, e o gerente, juntamente com o seu auxiliar, pede a ele, ou diz a ele, que tem uma vaga para ele subir de cargo. Mas para isso ele precisa saber se ele está jogando no time dele. Se ele pode fazer uma parceria com ele. E aí ele diz: olha, vai chegar uma carga, e eu quero que vai chegar 70 produtos aí, e você recebe 50, ou recebe 60, não lembro quantos, mas ele disse que você vai receber, e a outra parte você não dá entrada, você separa, porque eu tenho um propósito diferente para isso aí. E aí, se você fizer isso, você vai ser contratado, você vai ganhar mais, você vai receber a promoção, né? Faz a promessa para ele. Vá para casa e amanhã você me dá a resposta. E eu fiquei pensando, se fosse eu no lugar dele, eu diria na hora: eu não preciso ir para casa para lhe dar a resposta, eu lhe dou agora. Não tenho o que pensar, não. Não tenho o que pensar, irmão. Se a gente está em Cristo, não há o que pensar. Porque essa proposta é uma proposta que não vai me conduzir de maneira correta. Mas ele vai para casa e vai orar, vai pedir a esposa para falar, a esposa começa a incentivar ele: não, é uma oportunidade. E aí depois ele diz não, mas era apenas um teste. Aqueles homens, eles estavam testando ele. E o que eu quero me concentrar aqui é isto: é que se você está em Cristo, você não precisa pensar. Por que você vai pensar se vai pecar ou não? Você tem que rejeitar na hora. Não aceite. Quero contar novamente mais um testemunho, me permitam. Eu lembro que eu trabalhava no banco, e eu estava de férias. E o gerente do banco ligou para mim, para eu ir lá. E quando eu cheguei, ele falou para mim: olha, fulano, né, um outro funcionário do banco, colocou o banco na justiça. Eu quero que você vá lá para o banco, vá lá para ser testemunha do banco, em favor do banco.
E eu olhei para ele e disse: olha, se eu for, eu vou para falar a verdade. Eu não vou mentir. E o que ele queria, o funcionário estava botando o Banco da Justiça pedindo hora extras. Quem fazia hora extras, e fazia mesmo. E nós fazíamos, e muita, não era pouca não. Mas o gerente queria que eu fosse para ser a favor do banco e dizer que não. E eu disse para ele: eu vou, mas eu vou para falar a verdade. E ele disse: você está doido? Você pode perder seu emprego. E eu disse: eu assumo o risco. Eu não vou mentir em juízo. Eu não vou chegar lá e mentir. E ele disse: tá certo, vá, você vai para falar a verdade. E nós fomos e chegamos lá no cartório, no Poder Judiciário, né? E quando estávamos prestes para entrar na sala, a advogada do banco chegou para a gente, que estava lá como testemunha, Saulo, o diácono Saulo, também era uma das testemunhas, na época ele não era crente, mas trabalhava comigo. E ele estava lá. E aí, a advogada perguntou para a gente: o que é que você vai dizer? Você já sabe o que vai dizer? Eu disse: já. Ela disse: o que é que você vai falar? Eu disse: a verdade. Não, você não pode dizer isso não faça um negócio desse não. E aí ele chamou o gerente disse: Sérgio, você está doido. Você vai perder seu emprego. Eu digo: eu assumo o risco. Mas eu disse a você que eu vim para falar a verdade e eu não vou mentir. E ele ficou apavorado, né? E aí falou com os outros: o irmão aí, o pastor, disse que não vai mentir, mas vocês têm que falar, vocês têm que ser pelo banco. Aí Saulo, temperamental, né? Na hora disse assim: eu também vou falar a verdade. Também não vou mentir não. Aí ele ficou doido, né? Ficou transtornado. E aí nós saímos e o resultado é que todos os funcionários do banco, nenhum quis ir para falar a verdade, ou para mentir. Todos disseram que só ia para falar a verdade. E ele teve que levar a gerência, e a gerência não vale, não serve. Por quê? Porque eu decidi falar a verdade. Saí do banco só quando o banco fechou. Permaneci lá até o banco fechar, até o último dia, quando ele fechou as portas. Você não precisa pensar. Se a palavra de Deus está no seu coração, você já sabe qual é a resposta. Não negocie com o pecado. Não negocie com o diabo. Não negocie com propostas mundanas. Tenha esta palavra guardada, cravada no seu coração, na sua mente. Fale sempre a verdade. Em quarto lugar, como devemos nos santificar? Obedecendo a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Todo o seu procedimento deve ser em santidade, em santificação. As pessoas devem olhar para você e você, sem abrir a sua boca, ela pergunta: você é diferente. Sem nem você abrir a boca, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você tem algo diferente. O que é? E aí você diz: é Jesus de Nazaré. É Jesus que está na minha vida. É Ele que mudou o meu viver. É Ele que transformou a minha vida. É Ele que tem me conduzido aos passos à sua presença. Mas para isso nós precisamos estar com essa palavra, meus irmãos, arraigadas em nossos corações, obedecendo esta palavra, em obediência ao Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Creia que ela é, de fato, a palavra de Deus. Nós vimos como nos santificar, mas também eu quero trazer um outro ponto. É que uma outra pergunta, né? Por que devemos nos santificar? Eu já sei como me santificar, mas por que eu preciso me santificar? Primeiro, eu preciso me santificar porque essa é uma ordenança de Deus. É uma ordem de Deus. Em Levíticos 11, 45, versículo 20, capítulo 20, versículo 7, diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Se Ele é teu Deus, você deve se santificar.
porque é uma ordem dele. Santificai-vos. Em segundo lugar, devemos nos santificar, porque para nos santificar, ou melhor, para entrarmos na presença de Deus, precisamos ser santos. 1 Coríntios, ou melhor, 1 Crônicas 15:12 diz: santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. A arca de Deus naquela época representava a presença de Deus. E Deus estava dizendo: a arca vai vir para junto de vocês, para estar presente diante de vocês. E vocês precisam se santificar para que a arca seja colocada diante de vocês. A arca do tesouro era a presença de Deus. E se alguém se aproximasse da arca, se alguém tocasse da arca, ele seria morto. Precisava se santificar para isso. E se você quer entrar na presença de Deus, você precisa se santificar. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crer que Deus é quem nos santifica. Precisamos crer nele para entrarmos na sua presença. Em terceiro lugar, para que devemos nos santificar, para que Deus opere maravilha no nosso meio. Você quer ver Deus operar maravilhas? Você quer ver Deus operar maravilhas através de você? Você quer ver Deus operar maravilhas no meio da igreja? Se santifique. Busque a presença do Senhor. Josué 3:5 diz: disse Josué ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você quer ver Deus operar maravilhas no meio da igreja, se você quer ver Deus operar maravilhas na sua casa, se você quer ver Deus operar maravilhas nos seus negócios, santifique-se, busque a Deus em santificação, e Deus vai operar maravilhas na sua vida. Em quarto lugar, devemos nos santificar, porque Deus é santo. Porque Ele é santo. Em Levítico 11:45, o próprio Deus declara: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Devemos nos santificar, porque Deus é santo. Se estamos em Cristo, devemos ser santos também. Isaías 6:3 diz: os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus está aqui? Deus está aqui, irmãos? Você está sentindo? Se você está sentindo ou se você não está sentindo, Ele está. Deus não depende dos nossos sentimentos para estar no lugar. Ele depende de cumprir com a palavra dEle, com a promessa dEle. Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, se você está sentindo a presença dEle, ou se você não está sentindo a presença dEle, Ele está aqui. Porque Ele não precisa de seus sentimentos. Ele precisa apenas cumprir com a promessa dEle. Jesus, antes de subir para o céu, Ele disse: eis que estou convosco. Quando? Amanhã? Todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está aqui, Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Ele é santo, e por isso nós precisamos nos santificar também. Você precisa de uma vida de santidade para estar diante de Deus. Nós precisamos ter uma vida de santidade para estarmos na presença de Deus. Em Apocalipse diz que os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, e eles proclamam: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Ele é santo, e se você quer estar perto dele, você precisa buscar a santificação.
Busque a Deus em todo tempo. Busque a Ele, busque a presença dEle. Irmãos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que estamos muito longe. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, enquanto estivermos na carne, quanto mais a gente aproxima de Deus, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente percebe que está muito distante. E aí, vamos desistir, né? Não, vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Eu estou muito distante, eu vou correr mais. O corredor, aqueles maratonistas, eles correm, né, quilômetros. E o cansaço vai chegando, as pernas vão queimando, o ar vai faltando. Mas eles têm um propósito de chegar na chegada, né? De chegar lá no final. Talvez ele nem pense mais em ser campeão, mas ele diz assim: eu quero chegar, o meu propósito é chegar lá. Se você quer chegar no céu, você precisa correr a carreira que nos está proposta, que é a carreira da santificação. Não desista. Não desista. Não pare. Busque. Corra. Corra com toda a sua força. Busque ao Senhor. Irmãos, terceiro e último lugar. Devemos nos santificar, porque Deus tem um propósito na nossa santificação. Deus tem um propósito na sua santificação. Isaías diz, no capítulo 1, versículo 16 e 19: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós devemos nos santificar para recebermos o melhor de Deus, ainda desta terra. E o melhor de Deus, amados, não dá para a gente dizer o que é. Não dá para dizer o que é. Mas eu posso falar algo que é prioritário para nós. O melhor de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, que desceu ao mundo, que morreu pelos nossos pecados, se sacrificou por nós, tomou a nossa cruz, morreu na nossa morte, para nos dar a vida eterna, para nos dar a vida plena. Cristo é o melhor de Deus para a humanidade. Se Deus não nos desse mais nada, se Ele não me desse casa, se Ele não me desse saúde, se Ele não me desse a feira, se Ele não me desse o trabalho, Ele já tinha me dado tudo. Ele me deu o seu único filho para morrer no meu lugar. E é por causa dele que nós nos santificamos. Deus tem um propósito na nossa santificação. Deus nos usa para abençoar outras pessoas. Quando nós nos santificamos, quando nós buscamos a santificação, Deus usa você, Deus usa cada um, para quê? Para abençoar outras pessoas. Deixa eu dar mais um testemunho. Lá no banco ainda, né? Eu me ajoelhava, orava, voltava e começava a trabalhar. Eu estava trabalhava no caixa, e um dia o movimento estava leve, né? E eu dei aquela paradazinha, desci, fui à copa, fui tomar água, tomar um cafezinho. E quando eu cheguei lá, a copeira estava lá com as mãos na cabeça, aflita, e eu perguntei o que é. Ela disse: irmão, ore por mim. Eu estou com a dor de cabeça terrível. Eu não estou aguentando de tanta dor de cabeça. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo: meu Deus, eu estou aqui no banco, estava trabalhando lá em cima,
Mas ela disse: ore por mim. E aí eu coloquei a mão na cabeça dela e orei por ela. Pedi a Deus que abençoasse a vida dela. Repreendi aquela dor de cabeça. Tomei água, tomei café e subi. E quando eu estava trabalhando, daqui a pouco ela chegou lá e: irmão, estou bem, graças a Deus, a dor de cabeça foi embora. Irmãos, quando nós nos santificamos, Deus nos usa para abençoarmos outras vidas. Se você se santificar, você vai ver Deus usar você. Em Atos 3, 1 e 10, a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo à oração, estavam indo para o templo. E quando ele chegou na porta chamada Formosa, tinha um aleijado pedindo esmolas. E quando Pedro vai passando, o aleijado pede uma esmola para ele. E Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho, e isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem de um salto ficou de pé. E ele entrou na igreja saltando e glorificando a Deus. Por quê? Porque Pedro e João estavam buscando a santificação. E por causa disso, Deus usou Pedro e usou João para santificar, para curar aquele homem. A Bíblia diz que Paulo, quando passava a sombra de Paulo, curava os enfermos. Por quê? Porque Paulo buscava a santificação. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ver maravilhas, se você quer ver Deus operar maravilhas através de você, busque a Ele de todo o seu coração. Por fim, a santificação não é um estilo de vida. A santificação não é uma opção de vida, mas é uma necessidade humana. A santificação é um ato de fé, pois para nos santificarmos precisamos agradar a Deus, e para agradar a Deus precisamos de fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você quer agradar a Deus, você precisa da fé. Se você quer se santificar, você precisa da fé. Você precisa crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede, do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Baixa a sua cabeça. Talvez você tenha entrado nessa noite aqui, quem sabe pensando em ouvir uma palavra sobre família, mas Deus está te chamando nessa noite à santificação. Deus está chamando a tua família para a santificação. Talvez você seja visitante e você não faz parte de nenhuma igreja evangélica, você ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você pode também entrar nesse processo de santificação, entregando a sua vida a Cristo nessa noite. E eu quero fazer essa primeira pergunta. Há alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Cristo, dizendo: sim, eu quero me aproximar de Deus, eu quero entrar nesse processo de santificação, eu quero ser separado por Deus para fazer a sua obra? Tem alguém aqui que deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Dê um sinal levantando uma de suas mãos para que nós possamos orar por você. Há alguém aqui que deseja aceitar Jesus como Salvador? Não há ninguém? A minha segunda pergunta é: você deseja estar na presença de Deus? Você deseja ver Deus operar maravilhas? Então começa a orar agora. Começa a clamar ao Senhor. Começa a dizer para Ele que você precisa e você deseja, você anseia ser santo, que você crê, você necessita de ser santificado por Ele. Busque a Ele nessa hora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que é viva, é eficaz e é verdadeira. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o teu nome é poderoso e é maravilhoso, Pai. Ó Deus amado, a tua igreja está diante de ti nesta noite, Pai. E eu quero colocar, Senhor Deus, cada um diante de ti, Pai, e que o Senhor escute a oração de cada um, Pai. Faz, Senhor Deus, destas vidas, ó Pai amado, um novo viver, Senhor. Traz santificação para elas, ó Pai, para que elas tenham experiências maravilhosas contigo, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor, para que tenhamos, ó Pai amado, experiências da tua presença, Senhor Deus, para a glória do teu nome, Pai.
Oh Deus amado, usa essa igreja para abençoar esta cidade. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas para abençoar o nosso emprego, para sermos bênçãos, Senhor Deus, lá no nosso trabalho, na escola, Senhor Deus, na nossa rua, na nossa casa, Senhor Deus. Oh Pai amado, usa-nos para a glória do Teu nome, Senhor. É no nome precioso do Teu Filho Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe.